Olá pessoal, tudo certinho? Hoje a gente vai fazer uma live aí com nosso amigo Herman, né? E o tema vai ser a caridade, né? A caridade na visão espírita, né? A gente espírita, o que é que a gente entende pela caridade, né? É um tema bem interessante porque ele é bastante abrangente. Às vezes a gente tem em mente que a caridade é quando a gente dá uma esmola, né? Quando a gente dá alguma coisa material a alguém e esse contexto vai muito além disso, né? A caridade, na realidade, ela é o amor, né? É o amor ao próximo, não só aqueles que estão ali necessitados que a gente encontra no dia a dia na rua, né? Mas também com todos aqueles que estão ao nosso redor, né? Existe vários tipos de pessoas carentes, né? Então existe a carência do modo material, né? Daqueles que se encontram na rua, que precisam de uma comida, de uma roupa, né? Existe aqueles carentes de atenção, de uma palavra amiga, de um abraço, né? Então é um contexto bastante amplo e interessante de a gente abordar. Eu estou só esperando aqui ele entrar, tá? Na página para a gente começar a live. Deixa eu ver se ele aparece por aqui. Pronto, entrou agora. Já fiz o convite. Amigo, um abraço para você, meu querido, e para a Ângela também. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Como você Joia, que a está? paz de Cristo esteja sempre conosco. Amém. Assim seja. É um prazer estar aqui com você hoje. A gente possa dividir aí esse conhecimento que você tem, né, dessa visão do que é a caridade. Antes de você entrar, eu falava já para ficar registrado aqui, que às vezes as pessoas têm a ideia que a caridade, na realidade, é só você dar uma coisa material, né? É você ver uma pessoa que está ali na rua tendo uma necessidade e a gente vai lá e ajuda, né? E eu falava que a caridade ela vai muito mais além disso. Então, ela tem um aspecto material, mas tem o aspecto psicológico, tem desde um abraço a tantas outras coisas, né? E para a gente não perder tempo, porque é um assunto bem interessante e com certeza traz muito conhecimento, você pode fazer uma prece aí e pode entrar no tema. Fica à vontade. Então, ok, eu vou ao credo de dezembro de 1868 por Kardec. Crer num Deus todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Crer na alma e em sua imortalidade. Na pré-existência da alma como única justificação do presente. Na pluralidade das existências como meio de expiação e de reparação e de adiantamento intelectual e moral. Na perfectibilidade dos seres mais imperfeitos. Na felicidade crescente com a perfeição, na equitativa remuneração do bem e do mal, segundo o princípio, a cada um segundo as suas obras, na igualdade da justiça para todos, sem exceções, favores nem privilégios para nenhuma criatura, na duração da expiação limitada à da imperfeição, no livre-arbítrio do homem que lhe deixa sempre a escolha entre o bem e o mal, crer na continuidade das relações entre o mundo visível e o mundo invisível, na solidariedade que religa todos os seres passados, presentes e futuros, encarnados e desencarnados. Considerar a vida terrestre como transitória e uma das fases da vida do espírito, que é eterno. Aceitar corajosamente as provações em vista de um futuro mais invejável que o presente. Praticar a caridade em pensamentos, em palavras e obras nas mais largas acepções do termo. Esforçar-se cada dia para ser melhor que na véspera, extirpando toda a imperfeição de sua alma,
submeter a todas as crenças ao controle do livre exame e da razão e nada aceitar pela fé cega. Respeitar todas as crenças sinceras, por mais irracionais que nos pareçam, e não violentar a consciência de ninguém. Ver, enfim, nas descobertas da ciência, a revelação das leis da natureza, que são as leis de Deus. Eis o credo, a religião do Espiritismo, religião que pode conciliar-se com todos os cultos, isto é, com todas as maneiras de adorar a Deus. É o laço que deve unir todos os espíritas numa santa comunhão de pensamentos, esperando que ligue todos os homens sobre a bandeira da fraternidade universal. Amém. Herman, como a gente estava falando, às vezes a gente tem um conceito muito limitado do que é a caridade, né? E quando eu penso nisso, eu parto do ponto que nem todo mundo tem um conhecimento espírita, né, para ter essa dimensão, e que se faz necessário que a gente tenha esse entendimento, né, para que a gente mude, principalmente, às vezes, até a nossa postura, né? Às vezes a gente ajuda as pessoas por um desencargo de consciência, né? Às vezes quando a gente vai fazer uma doação para alguém, a gente dá aquilo que nem mesmo a gente quer mais, nem a gente usa mais, né? Então, dentro desse conhecimento espírita, né, dessa filosofia espírita, né, o que é a caridade? Bom, a caridade, segundo o Livro dos Espíritos, pergunta 686, é a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, das dívidas. A caridade é algo que você vive o mundo físico e o espiritual, porque você sente o mundo espiritual. Porque a intenção que você pratica a caridade para o outro é uma intenção onde une os dois planos. Você é amparado e você ampara as pessoas, não somente com recursos financeiros, mas segundo Irmã Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, e o Espírito protetor, por palavras, pensamentos e ações. Lembremos que o pensamento ele gera energia. E essa energia, ela pode ser benéfica ou não. E há a lei do retorno. Então, a caridade, nós devemos aproximar sempre com a intenção de se fazer pelo outro, de atender os ensinos que o Cristo nos traz. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. O amor ao próximo, ao amigo e ao inimigo, o respeito, o não rancor, o não ressentimento, o não desejo do mal. Ao amigo, amparar sempre, psicologicamente, com boas palavras, emprestar os ouvidos. Eu tenho tido muita oportunidade de, nesses 5 anos que nós estamos aí na mídia social, de estar ouvindo as pessoas, das pessoas estarem me procurando e me perguntando à luz da doutrina espírita e de diversas religiões. Inclusive, eu incentivei uma pessoa de uma religião que estava com dúvida se ele permaneceria nela, e eu disse, te faz bem, te faz ser melhor, então fique e faça uma diferença. Então, é essa caridade que nos aproxima, e essa caridade desse pensamento que é necessário, porque Emmanuel nos coloca que o Paulo de Tarso nos diz, vós sois cercados por uma multidão de testemunhas. As minhas testemunhas são quais? É isso que muitas vezes temos que nos perguntar, porque a qualquer momento uma pessoa me manda um WhatsApp pedindo prece, pedindo que eu faça irradiação. Eu estou preparado para essa atividade? Normalmente, eu sempre falo na casa espírita que eu frequento, eu não sou espírita de 1 hora ou 2, 3 horas por semana. Eu sou espírita 7 dias,
24 horas por dia. Por quê? A emancipação da alma durante o sono, a oportunidade de se fazer muito e de se aprender muito. Então, essa é a caridade que nós devemos ter, porque Deus praticou a maior caridade de todas para a humanidade. Mandou o seu filho, o nosso irmão. Então, por esse respeito, por esse entendimento, e sabendo exatamente quando se estuda em obras póstumas, ou Evangelho segundo o Espiritismo sobre a vida futura, ou a Gênese, você entende que o meu irmão que estende a mão me pedindo alguma coisa agora, um ouvido emprestado, porque tem pessoas que precisam falar, um ombro para chorar, um conselho, esse, um dia, hoje amigo, mas um dia um filho, um pai, um irmão, que estará comigo na caminhada. E essa caridade, ela é benéfica para quem recebe e para quem doa, porque a intenção é essa, sem nenhum tipo de retorno. Não se deve preocupar em nada em relação ao retorno. Essa é uma caridade, Marcos, que a doutrina espírita, ela te molda num certo sentido, né? Eu já li o Livro dos Espíritos para mais de 50 vezes, e a cada vez um conhecimento novo. A doutrina espírita, ela te molda que a renúncia inicialmente para o outro, ela é ainda, de certa forma, contrariada em relação à vida social. Mas quando você começa a enxergar, a minha esposa mesmo, ela me acompanha, quando alguém me manda um WhatsApp e eu chego para ela e falo assim, olha, agora eu preciso realmente ficar um pouco mais em silêncio. Ela sabe que naquele momento é alguém que está pensando em suicídio, alguém que está muito doente, obsediado, e ela precisa da prece. A caridade, quando você pratica para o outro, você é beneficiado, porque você entra nessa sintonia de luz. Você falou uma coisa bem interessante, né? Até que ponto, Herman, a pergunta, né, é a seguinte. Às vezes, não todos, mas tem as pessoas que, por exemplo, ela faz, né, teoricamente, essa caridade, essa ajuda, né, mas sempre, muitas vezes, com uma pontinha ali de querer que as pessoas notem isso, que as pessoas elogiem na realidade, né? Muitas vezes, para estar à frente dos holofotes, para que as pessoas vejam, comentem, né? Eita, fulano é uma pessoa tão boa, né? Você vê, ajuda fulano e beltrano, aquela coisa toda, né? E o que é que na realidade a gente pode enxergar, né? Por trás disso, né? Desse tipo de conduta, né? Olha, as pessoas que procuram não entenderam o ensino do Cristo, que é o que a mão esquerda que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. As pessoas, por falta desse entendimento, inicialmente dentro da doutrina espírita, há um período onde o estudo do Evangelho ficou muito colocado em segundo plano. Apesar que, se estudarmos aí a doutrina espírita de Kardec e seus sucessores, veremos que a religião espírita estava mais em evidência ali naquele período final. Essas pessoas deixaram de entender porque o Cristo disse, Marcos, que vocês esqueceriam o meu ensino, vocês esqueceriam a palavra que eu trouxe. E eu vou enviar um paracleto para que vocês renovem. O Espiritismo, ele mostra para essas pessoas que a intenção é tudo. Você deve colocar a intenção. Você fazer uma doação, você prestar uma ajuda a uma pessoa com a verdadeira intenção do amor puro. Não dizer assim, se eu der, ele vai comprar uma cachaça, se eu der, ele vai comprar uma droga.
Normalmente, eu até costumo fazer o seguinte, eu prefiro, às vezes, estar com aí uns 2, 3 quilos de feijão, uns quilos de arroz no carro, porque quando alguém pede, eu ofereço o alimento, com a maior intenção de todas, o amor que o Cristo ensina. A caridade é para essas pessoas que gostam de tocar trombetas, né? Daquela senhora doando o pouco que tem ou o que nada tem, como Cristo fala, essa vale mais do que aqueles que estão disputando, aparecendo para as pessoas que estão doando. Doar é importante, doar é necessário. Estamos em um momento onde o desemprego, a necessidade se faz, agora é o momento. Mas é claro que a caridade, ela faz com que você se entregue junto com o alimento, com o dinheiro, que você dê uma parte de você. Essa é a caridade. As pessoas que fazem tocar a trombeta esqueceram realmente o ensino do Cristo e a doutrina espírita veio reviver, veio trazer essa terceira consolação, veio mostrar que fora da caridade ela não há salvação. Isso é que é importante. Outra coisa que eu fico pensando às vezes, Herman, às vezes a gente, no sentido mais universal, às vezes a gente acha e se depara com pensamentos assim, quando eu tiver uma condição financeira melhor, eu vou ajudar o próximo, né? Não, quando eu tiver uma posição mais estabelecida, eu vou ajudar na realidade, né? E quando a gente começa a ver principalmente a vida do Cristo, de Jesus, a gente vê que ele ajudou, curou a todos sem ter uma moeda no bolso, né? Então, o que é que a gente pode trazer de ensinamento dentro dessa conduta, né, do Cristo em ajudar, em acolher, na verdade, o próximo, sem necessariamente a gente ter o lado financeiro, né, por trás ali para comprar alguma coisa ou doar alguma coisa? Olha só, a caridade, quando se fala na caridade moral, que é, como segundo o Espírito protetor no Evangelho, segundo o Espiritismo, a mais difícil de se praticar, é exatamente a caridade em tudo que você faz, além da intenção, que você esteja em pensamento, que você esteja em palavras e ações com a intenção verdadeira. Se você não coloca... Eu falo, Marcos, porque eu já fiz a caridade por fazer. Mesmo quando não tinha dinheiro, sinceramente, quando não tinha dinheiro, eu não sabia como praticar caridade. Eu, sinceramente, antes de entrar na doutrina espírita, eu não sabia. Até um dia, eu dar um abraço numa pessoa, e olha que eu não dava abraço em ninguém. Tirando meu pai e a minha mãe, ninguém ganhava o meu abraço. Dentro do espiritismo, se bobear, eu saio abraçando o mundo inteiro. Eu tinha que dar um abraço numa pessoa e a pessoa chegou para mim e falou assim, nossa, eu precisava de um abraço desse. Ali eu entendi. Poxa, é a forma de se fazer a caridade. Uma das formas. Não é o dinheiro. Não há necessário o dinheiro. O serviço, o voluntário nas casas espíritas, é prática da caridade, porque ele tem a intenção de ajudar aqueles que o seu serviço vai alcançar. Os tarefeiros, as pessoas envolvidas, as pessoas que doam o alimento, né? Aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, não é só em Belo Horizonte, hoje nós temos aí quase 200 casas espíritas. E as casas fazem esse serviço de campanha do quilo, de buscar o alimento nas casas, né? São bairros pré-determinados que as pessoas batem pedindo o alimento para fazer as cestas básicas, né? Aquele serviço é caridade. A pessoa, o tempo dela é caridade. Muitas vezes a gente conseguiu fazer uma época, uma campanha no Centro Espírita, nós conseguimos 3 dentistas para fazer caridade. Nós pedimos a eles, você gostaria de fazer caridade? Sim, gostaria. Vocês doam para a gente 2 horas por dia? Um advogado, um médico. É isso, é as pessoas doarem. Doarem o quê? Não precisa do dinheiro, mas do seu tempo.
e da sua intenção de querer ajudar. Então, se as pessoas hoje, Marcos, compreender que a caridade ela é muito maior e a mais difícil, a caridade moral, essa caridade realmente é difícil. Eu só vim aprender essa caridade no Espiritismo. Eu desconhecia que eu poderia fazer uma prece, que eu poderia ajudar uma senhora que está com uma cesta pesada, de ajudá-la até levar na sua casa, no seu apartamento. Eu desconhecia. Eu preferia me isentar daquilo, de não viver aquilo. Era essa caridade que eu praticava. Dentro da doutrina espírita, Marcos, no Evangelho segundo o Espiritismo, por várias vezes, eles inserem um texto que é quase impossível das pessoas enxergarem. Eles falam assim: aproxima-se o momento de viver o físico e o espiritual ao mesmo tempo. Isso é muito bom. É maravilhoso isso. E as pessoas, quando praticam essa caridade, têm essa oportunidade de viver os dois planos. Eu estava. A pergunta 886, né? Eu acho que até que você falou, né? Assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, né? Como entendia Jesus, né? Ele diz assim: a benevolência para com todos, como você falou, a indulgência às imperfeições dos outros, né? E o perdão das ofensas, né? Papai do Céu ainda está trabalhando muito na minha vida, né? Então, principalmente no trânsito, eu era uma pessoa assim. Se eu estava aqui no carro, você estava na minha frente, né? Se você tivesse com o celular na mão e abrisse o sinal, eu fazia questão de passar do lado, soltar a buzina e ainda dizer um monte, na realidade, né? E com o tempo, quando a gente vai lendo a palavra, a gente vai lendo o Evangelho e a gente as coisas vão clareando na realidade, vai abrangendo a gente vai tendo essa percepção que não é a conduta, né? Que não é a coisa correta a se fazer. E qual a referência, na realidade, né? Quando a gente, assim, quando a gente está conversando e a gente diz assim que a caridade ela tem uma amplitude muito maior em relação ao que a gente vê no Aurélio, né? Se a gente for pegar lá, pesquisar no Aurélio, é ajudar o próximo, é o amor incondicional, mas quando Jesus coloca essas palavras, né? A indulgência, né? As imperfeições dos outros, né? E o perdão das ofensas. Veja que amplitude, na realidade, aonde a gente chega com a caridade, né? Então, diante desse questionamento, Herman, o que é que você pode assim dizer nesse sentido? A nossa conduta, né? E aí, quando eu falo nessa conduta, não só a gente espírita, mas todo aquele que, de certa forma, que conhece a palavra, né? Seja o católico, seja o bandista, seja qualquer um que, na realidade, que tenha um acesso e tenha esse conhecimento, alguma filosofia, né, de vida, qual seja ela, né? Porque eu fico imaginando assim, né? É muito fácil, muitas vezes, reformar o outro, né? Querer que o outro se molde àquele meu contexto. Muitas vezes eu pego o livro, né? Pego uma passagem, abro, olha, isso aqui foi para você, na realidade, né? E, na realidade, muitas vezes, o martelo está ali batendo na nossa cabeça, assim, querendo abrir para que a coisa toda mude, né? Então, Herman, quando ele coloca, né, a questão da indulgência, imperfeição dos outros, né, e o perdão das ofensas, né? Aí, que abrangência, né, essa caridade ela vai ter na realidade, de uma forma prática, né? Olha só, dentro da caridade nós temos que ir exatamente para a questão ciência, filosofia e essa religião Cristo, essa religião virtudes do Cristo. Ciência, todas as vezes que eu pratico a benevolência para com todos, eu sou beneficiado, porque eu estou em equilíbrio e esse equilíbrio faz com que eu seja luz, a mesma luz que o Cristo disse, tire debaixo do alqueire e coloque no veleiro. É isso que nós temos que procurar. É empatia com o próximo. Muitas vezes as pessoas falam assim, olha, como que, Herman, você estava fazendo caridade há 30 minutos atrás? Como? Eu fui na padaria usando máscara. É empatia para com o próximo. Isso, mesmo sabendo que eu já devo ter tido
não é? Fui assintomático, mas com respeito ao próximo. A benevolência, a indulgência. Quem sou eu? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Como eu ver um cisco no seu olho, Marcos, se eu tenho uma trave no meu? Quando você vai para a pergunta 919, Santo Agostinho nos ensina, olha, pegue tudo que você deixou de fazer correto, analise o durante o dia, melhore amanhã, mas faça o seguinte, potencialize todos os seus defeitos. Porque normalmente nós temos o hábito de achar que nós não somos imperfeitos. Somos imperfeitos num planeta de classe de expiações e provas. É a prova que eu sou imperfeito. Pela classe planetária. É em cima dessa minha imperfeição, de saber que, olha só, eu tenho estudado e procurado a codificação. Eu tenho lido, vamos colocar que qualquer livro da codificação eu tenho lido no mínimo 12 vezes, tirando as 50 vezes do Livro dos Espíritos. As minhas mais de 5.000 horas de estudo, 7, 8 horas por dia que eu estudo a doutrina. Em cima disso, Marcos, eu tenho um entendimento hoje que talvez o conhecimento que eu detenha, um menino de 12 anos de idade, adentre ao centro espírita ou acesse aí agora e fale algo para mim, que é primordial, algo que eu não consegui entender. A doutrina espírita, ela tem essa maravilha. Eu falo que todas as vezes que a gente tenta conhecer a doutrina, eu falo sempre, eu vou assistir o programa Pinga Fogo número 1 e 2 de Chico Xavier. Quando eu vejo aquele homem com a inteligência amparado pela espiritualidade, eu percebo o seguinte, quem sou eu nesse mundo? E aí eu preciso entender que eu sou imperfeito. Chico dizia que era uma vespinha, um ovinho de vespa. Eu sou abaixo disso. E perdão das ofensas. Hoje, todos os dias, quando a gente vai acordar, nós oramos assim, que Deus afaste de todos os males, que hoje eu tenha um dia feliz. Marcos, a felicidade é relativa em um mundo dessa classe. Felicidade absoluta somente na última estação, mundos celestiais e divinos. Então, se eu tenho uma felicidade relativa, olha, que todo mal que me aconteça, eu seja resignado, que eu perdoe todos aqueles que vão me magoar, que vão me humilhar durante o dia de hoje, mas que eu passe sem rancor. Isso é caridade para você. Por isso que ele vai falar, olha, benevolência, indulgência e perdão. Porque quando você está bem com o mundo, com você está praticando a caridade. Você está praticando o amor que o Cristo ensina. As pessoas precisam hoje, Marcos, entender isso. Eu vejo muito a doutrina espírita, as pessoas indo para o lado ciência, ou o lado filosofia, ou o lado religião. Embora o próprio Kardec elimina essa possibilidade em uma psicografia que Canuto de Abreu nos traz em seu livro Bezerra ontem, né, Bezerra de Menezes ontem, e mostrando que o próprio Bezerra acaba com essas divisões. Nós precisamos caminhar entendendo, fora da caridade não há salvação. A caridade é benevolência para com todos, todos, eu e todos. Indulgência das imperfeições alheias, inclusive a minha, porque eu preciso melhorar. Kardec coloca muito bem, melhoramento moral e intelectual, a função do espírita, o foco do espírita, e da humanidade. E perdão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Né? Quando você fala isso, e até pela própria experiência que você tem, já de tempo aí de tanto estudo, né? Às vezes, a gente ou como você falou, né? Ou a gente é a letra, muito a letra, né? Ou a gente é muito lado emocional, vamos dizer assim, a religião.
E aí, muitas vezes, a gente se pega em discussões acaloradas, na realidade, né? Em toda uma questão de fundamentos, de teorias, de tantas outras coisas, né? E o essencial, e aí você tem toda a liberdade de corrigir a minha fala a gente você tem esse espaço. E quando eu olho muito para eu começo a ver a questão do Cristo, Herman, eu vejo que a essência na realidade é a caridade. Ele pregava, ele dava o exemplo, mas ele dava de comer, né? Ele abraçava, ele trazia muitas vezes a palavra, a disciplina, no sentido de trazer a boa correção, né? Mas ele abraçava, né? A gente vê os diálogos, por exemplo, né, com ele e Pedro, né? E sempre aquela coisa mais lá no final ele estava trazendo para perto dele, né? E às vezes a gente se esquece, né, dessa postura, dessa conduta na realidade, e a gente canaliza essa visão e resume só a questão material da coisa, né, só a questão do ato em si. E quando eu digo assim, é interessante isso aí, porque como, de certa forma, eu estou tendo um entendimento, começando a ter um entendimento agora em relação à questão do espiritismo, né? Porque, assim, no início lá da minha adolescência, eu visitava e depois eu passei um bom tempo na igreja evangélica, né? Depois eu entrei na questão do espiritismo e eu eu comecei a ver justamente isso, né? Às vezes a gente se pega tanto em querer discutir as opiniões, né? Em querer que o nosso ponto de vista ele prevaleça na realidade, e as pessoas estão carentes de amor, as pessoas estão carentes de atenção, não só da questão prática na realidade, né? E aí eu faço a pergunta muitas vezes para mim mesmo, né? O que é que eu preciso fazer, né? Será que por exemplo, eu pegar, eu ler e estudar, vai me resolver isso aí? Quando você colocou ali, né? Você falou aquela questão do abraço, né? A gente se parece um pouco nisso, porque eu vivi uma fase da minha vida muito seletiva. Com quem eu gostava, eu me aproximava. Aqueles que eu achava que eu não gostasse, eu fazia questão de escantear, né? E muitas vezes eu comecei a perceber que nessa plataforma que a gente fica, quem é mais carente é a gente, né? Quem mais necessita é a gente. Então, Herman, aliado a esse conhecimento que a gente vai tendo da doutrina, né? Quais são as ferramentas que a gente pode utilizar, né? Para trazer esse desenvolvimento, para que essa reforma moral, na realidade, ela não fique só no papel, né? Só no campo científico, do estudo, do estudo, do estudo, e muitas vezes a nossa vida, né? Como muitas vezes assim, se for possível que a gente ganhe o irmão sem palavra alguma, né? Qual ferramenta são ideais para a gente passar por essa mudança, né? De concepção e de ideia? O trabalho. E o trabalho, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Eu falo que quando eu adentrei a doutrina espírita, questionando muito o que eu ouvia, porque não me davam fontes, né? Eu sempre me preocupei com isso. E a partir então daquele momento, eu comecei a estudar e procurando conhecimento, e a própria codificação, um dos seus discursos nas revistas espíritas, Kardec diz do compromisso daqueles que levam a doutrina espírita. E quando eu assumo essa responsabilidade, eu comecei a trabalhar à noite, e eu saí da casa espírita por causa do horário, e eu criei o GEVEC exatamente para levar na mídias pelas senhoras que queriam, precisavam. Então foi o trabalho, foi naquele momento de assumir uma responsabilidade. Junto com isso vieram as responsabilidades. A responsabilidade hoje, Marcos, é de uma pessoa mandar para mim um WhatsApp e dizer que está pensando em suicídio. E eu em Belo Horizonte, e ela em Salvador, ela no Canadá ou na Itália. É você estar pronto para isso. É você estar com essa equipe espiritual pronta para o auxílio. É o trabalho.
É necessário, olha só, a caridade moral, palavras, pensamentos e ações. Ações é o trabalho. É nesse momento e que esse todo o estudo vai te preparando. O conhecimento é importante, porque eu vou encontrar médiums obsidiados, mistificados, eu vou encontrar evangélicos, budistas, mormons, já conversaram comigo. Eu vou encontrar uma série de situações. E eu tenho que estar preparado, conhecendo o quê? Aquilo que eu sei que ainda nessa vida, embora mais de 5.000 horas, eu ainda não tenho 5% da doutrina espírita conhecedor dela. É o trabalho. Foi no momento que, sem que ninguém me pedisse, eu parei de comer carne vermelha, porque o trabalho que eu me propus a fazer era necessário não me alimentar. Eu não poderia cortar o alimento por todo. Então, cortei a carne vermelha há 4 anos, sem que ninguém me pedisse, mas em cima do conhecimento espírita, eu não consumo nenhuma bebida alcoólica. É o trabalho que te chama a renúncia. A ferramenta sempre vai ser o trabalho. E você se prepara para esse trabalho. Aí sim vem o conhecimento, vem o entendimento, vem a procura. Quando vocês me provocam com um assunto, olha só, sabe quantas páginas que eu fiz aqui só para o estudo da caridade? São 10 páginas que eu trouxe, que eu tentei resumir para falar de caridade para você. Então eu gosto dessa provocação, porque nesse período que você me falou o tema, houve a oportunidade de eu trabalhar essa caridade com uma pessoa distante, mas foi importante para mim. Marcos, as pessoas desconhecem que muitas vezes quando vocês pedem algo, vocês não sabem o quanto vocês ajudam. Muitos das equipes espirituais necessitam de uma intercessão e que essa intercessão muitas vezes fala assim, Marcos, olha o assunto, o Herman está estudando o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Taca para ele caridade. Aí eu fui tentar resumir 15 folhas e domingo passado eu já comecei e amanhã continuo o estudo. Porque eu também faço isso, Marcos. A doutrina espírita, Kardec deixa claro, ela é imensa, ela é intensa. Já viemos com muito conhecimento para essa vida. E isso demanda tempo. Essa é a proposta do trabalho. Mostrar para as pessoas que não é em 5 minutos, em 1 hora. Porque muitas vezes eu vou preparar aquela pessoa, ou eu próprio, para um trabalho de uma vida inteira. Então, você deve estar preparado para o trabalho. E todas as vezes que você estiver pronto, o trabalho com certeza aparece. A ferramenta de se colocar a caridade moral, a caridade que o Cristo ensina, benevolência, indulgência e perdão, é o trabalho. Sempre o trabalho. É o exemplo. Olha, Valdo Vieira, Chico Xavier, através de André Luiz, conduta espírita. É você se colocar como exemplo, é de você estar em um local e as pessoas verificarem o seguinte, não sei se acontece com você, mas tem pessoas que falam assim, o Herman é espírita, toma cuidado de não falar palavrão perto dele, toma cuidado de não fazer fofoca perto dele. Olha só por eu ser espírita eu já estou praticando a caridade, porque a pessoa está deixando de falar mal dos outros por sua causa. Isso é uma caridade. Então, se é o trabalho e que o Cristo disse, vós sois luzes, aceitemos essa luz e possamos propagar essa luz. E que as pessoas, todas as vezes que chegarem perto de mim, deixarem de falar o palavrão, vai ser ótimo para ela. Né? Eu também vou estar praticando a caridade sem um trabalho efetivo. Né? É trabalho, a ferramenta é essa. Trabalho, trabalho, trabalho. Herman, você falou uma coisa bem interessante, renúncia, né? E enquanto você falava, eu estava aqui pensando, e a pergunta que eu vou te fazer na realidade é
quando Paulo diz assim, né, que as coisas velhas ficaram para trás, não sou eu mais que vivo, né? Ou quando ele fala assim, né, que eu avanço para frente, para o alvo, esquecendo das coisas que para trás lá ficam. Como trabalhar, por exemplo, essa questão da renúncia em termos dentro da casa espírita, né? Em termos do trabalho, principalmente quando a gente tem a família, tem esposa, tem filho, né? Até que ponto eu tenho que ter a sabedoria e esse equilíbrio de conduzir essas duas coisas distintas, né? E fundamentais, né? Paulo também diz assim, né? Paulo diz assim, bem, se você quer casar, case, né? Se eu fosse você, eu pulava essa etapa aí, né? Mas casando também você não peca, casando também você não está errado. Por quê? Porque automaticamente que a gente tem um relacionamento, que a gente tem a família, a gente tem que se dividir. E qual é essa linha, né? Que por vezes ela é tão tênue de eu saber que não ficar muitas vezes com um sentimento de culpa por achar que eu me dedico muito à casa e não me dedico à questão da divulgação da doutrina, do trabalho na casa espírita, como também eu me dar totalmente à casa espírita e esquecer a minha família. Como é que a gente, o que é que você tem, o que é que você traz assim de termos de fundamento, de conselho? Olha, então vamos lá, Marcos. Quando eu entrei, normalmente a gente entra Eu na digo doutrina. isso, só interrompendo, Herman, eu falo isso, até parece que a gente está fugindo do tema, mas na realidade, Não, mas não, não, eu é caminhar. compreendo que o primeiro caldeirão, na realidade, onde a gente é provado, é dentro de casa, porque é com os filhos que conhecem as minhas limitações, os meus defeitos, né? Porque muitas vezes, fora, a gente é mil maravilha, né? Mas quando a gente está de casa, é quem realmente a gente é, que acorda, que está ali, né? Que muitas vezes a gente perde a paciência, que a gente fala, né? E tantas outras coisas. E às vezes a gente tem a situação que fulano fora é uma bênção de Deus, né? Mas em casa, É. Olha só, Marcos. Isso aí a gente normalmente começa dentro de uma casa espírita 1000 por hora. Eu entrei numa casa espírita, em menos de um mês eu estava estudando o passe espírita no sábado, palestra na segunda, palestra na quarta. Em menos de 45 dias, palestra na segunda, na quarta, estudo do passe no sábado e quinta-feira, estudo da prática mediúnica. Então eu já tinha 4 dias de 7. Aí o que eu comecei a perceber? Eu já comecei a ir na casa, porque a casa me satisfazia, realmente me sentia bem, estando com as pessoas e tudo. Só que o seguinte, o primeiro educandário que nós temos no planeta educandário é a sala de aula casa. É onde aqui eu devo ensinar a honrar o vosso pai e vossa mãe. É aqui onde eu devo ensinar tudo aquilo que eu tenho recebido de aprendizado. Então, o que eu falei com a Casa Espírita? Olha, eu já tinha virado coordenador, em menos de 8 meses eu já estava sendo um dos diretores da casa, coordenador doutrinário, coordenador do EAD, sem nunca ter feito nenhum ESG. Mas olha só, eu estava me envolvendo de tal forma que eu estava me ausentando da casa. E eu comecei a perceber que essa falta poderia gerar problemas. E esses problemas eram tudo aquilo que eu estava ensinando nas casas espíritas para que todos aqueles fizessem em casa. E eu comecei a perceber, falei, mas como aí? Eu estou pedindo para todo mundo fazer, mas eu não estou fazendo. Então, o que as casas precisam ter? Mais Marcos, mais Hermans, mais João, mais Marias. A gente precisa de mais. A gente precisa dividir essa tarefa, porque nós temos o compromisso com aqueles que Deus colocou sobre a sua responsabilidade, sobre a minha responsabilidade. A caridade nós praticamos com todos, com essa responsabilidade, porque se meu filho e minha filha for falhar, eu assumo essa responsabilidade, não na lei dos homens, mas contra a lei de Deus e a sua misericórdia, porque ter espíritos
colocado sobre a nossa responsabilidade é o compromisso que nós temos que ter. E lá, honrar vosso pai e vossa mãe é o respeito que nós temos que ensinar aos nossos filhos. Esse mesmo respeito que nós colocamos junto à casa espírita de, olha, eu preciso também assumir os compromissos. Então, o que eu fiz? Eu cheguei e falei, olha, eu amo estudar. Eu amo estudar. Amo estudar. Eu, no mínimo, todos os dias, 365 dias por ano, eu estudo doutrina espírita. 2 horas no mínimo. Isso quando eu não estou estudando 7, 8 horas, provocado um assunto por alguém. Eu amo, mas eu posso fazer isso em casa. A minha esposa, ela está ouvindo a live. Ela é católica. As minhas filhas estão ouvindo. Elas são católicas. Elas aprendem muito comigo aqui dentro. E foi por isso que eu vim para as mídias sociais. Né? Eu comecei no Periscope, eu fiz 580 vídeos no Periscope há 5 anos atrás. E estou com quase 400 vídeos de transmissão pelo Facebook. O que eu fiz? Eu posso ensinar, eu posso assumir, principalmente agora com o trabalho noturno. Quando eu tenho oportunidade de estar com as minhas filhas e com a minha esposa, são poucas horas. Elas chegam, logo depois eu saio. Então, quer dizer, hoje eu sei que é um momento, mas eu não deixo de trabalhar. As casas espíritas, nós temos que chegar nas casas espíritas, incentivar trabalhadores, delegar, procurar dar estudo e colocar as pessoas para se desenvolverem. Nós precisamos colocar os jovens, fazendo com que esses jovens assumam os compromissos. Não há estrela, não há... Chico Xavier conta que vieram uma visita, o pessoal em Pedro Leopoldo, aqui perto, e aí chega para Chico e fala, Chico, o que é mais importante? Cargos dentro da doutrina espírita? E Emmanuel responde através de Chico, não é cargos, é encargos, é a cruz de palha. Eu cheguei na casa espírita, falei, olha, vou ficar nesse biênio, e após esse biênio, eu quero encargos. Eu não quero mais cargos, eu quero encargos, eu vou assumir a responsabilidade de dar estudo mais uma vez por semana. E aí eu comecei a viver mais a casa, porque minhas filhas precisavam de mim. Os nossos filhos precisam da gente. A nossa esposa precisa da gente. A gente aprende a ouvir lá fora, mas quando chega dentro de casa, a gente não trabalha. A gente já está cansado e não quer ouvir nada. E às vezes a esposa precisa de carinho. Os filhos precisam que a gente passe a mão na cabeça, conselho. Eu saio com a minha filha para comprar pão, é uma novela mexicana, eu e minha filha comprando pão. A gente fala sobre o mundo, sobre o universo, sobre tudo que está acontecendo. Tem pessoas que devem até assustar com a gente na rua. Mas é um momento nosso. Isso é importante viver. Quando eu chego, olha aqui, desde ontem, está aqui, ó, a codificação. Eu sento aqui, elas estão assistindo novela, eu pego, assento aqui, abro um livro e começo a estudar. Então, a família é importante. A casa espírita ela tem que se preparar para isso e o trabalhador ele tem que administrar corretamente. A primeira escola que ele participa nesse mundo é a sua família. Primeiro com seu pai, sua mãe, seus irmãos, depois com seus filhos e esposa. Eu tive o primeiro contato que eu tive assim, não pessoalmente com você, mas até através de Carlota, né, que é minha irmã. E ela começou a falar tal, e aí me apresentou a página que eu acompanho você, e é muito boa, porque é como a gente vê, na realidade, o conteúdo, né? Aquilo que se é publicado, aquilo que se é falado, aquilo que se é discutido na realidade. Então, Herman, a gente vai abrir um parentezinho.
já que faltam 10 minutos, e eu queria que você falasse desse projeto, né? O que é o GEVEC, como começou, como é esse trabalho, né, que você faz, por exemplo, como a gente estava falando, né, de as pessoas entrarem em contato, de você fazer irradiação, de você fazer as preces pelas pessoas, de trazer todo esse amparo e toda essa ajuda espiritual na realidade, né? E mostrar também que muitas vezes, às vezes a gente pensa que a ajuda ela só se dá de forma real se a gente tiver numa reunião mediúnica, né? Lá, né? Então isso aí traz uma perspectiva de certa forma, né? De quanto amparo na realidade pode ocorrer se necessariamente a gente está numa sessão mediúnica, né? É. Bom, o GEVEC, Grupo Espírita Virtual Esperança e Caridade, nasce com o primeiro nome, Entender para Vivenciar, que virou o projeto. Porque você só consegue vivenciar no momento que você entende. O que vem em seguida? Eu não terei jamais a pretensão de levar a doutrina espírita 100%. Eu não consigo entendê-la nem 10%. Eu levo os meus 10%. Por isso que o projeto é Entender para Vivenciar, semente do conhecimento. Porque todas as vezes que eu faço uma palestra sobre um tema, eu posso falar diferente. Por isso da resistência do YouTube, de deixar coisas gravadas como se eu não pudesse alterar o meu conhecimento. E como diz Raul Seixas, uma metamorfose ambulante. Então, o que acontece? O GEVEC nasce assim, eu crio o Periscope, vou para o aplicativo Periscope e vou estudar o livro que eu amo, que é o Missionários da Luz. Para mim, me ensinou o que é a codificação dentro de uma casa espírita. Então, eu começo a estudar, as pessoas começam a conhecer, eu conheço o Renato, aí eu chego e falo assim, olha, eu fui um dia dar um passe na Casa Espírita Bezerra de Menezes e me veio a intuição de Friedrich Hans Romer, trabalharia comigo na relação do trabalho do passe mediúnico, do médium curador e também do trabalho de irradiação. Eu avisei até o diretor da Casa Espírita para ele anotar o nome rapidinho, que eu poderia esquecer, e voltei para a sala. Então, em cima disso, o que eu propus? Eu vou fazer o grupo do WhatsApp, que as pessoas podem trabalhar. Junto com isso, eu criei o estudo no Skype. Era o grupo Entender para Vivenciar, ainda não era o GEVEC, e aí a gente vai estudar. Começa a estudar o livro Missionários da Luz, começa a estudar o livro dos Espíritos. Em cima disso, as pessoas começam a pedir prece. E aí começa a aparecer no grupo pessoas que necessitam, pessoas que estão em situações críticas e seus parentes, e elas começam a enviar os nomes para mim, e eu começo a fazer esse trabalho. Eu trabalho das 18h a 1h da manhã, porque exatamente nesse 1h da manhã a maioria já está dormindo e o trabalho pode ser muito mais realizado com tranquilidade pela equipe espiritual já em estado de emancipação da alma. Então eu faço quando eu retorno, vejo no meu WhatsApp, vejo que alguém pediu prece para alguém, e aí o GEVEC ele começa a trazer estudo, ele começa a trazer a prece, e eu começo a colocar o meu WhatsApp. Está lá na página, o meu número de telefone, as pessoas podem mandar a mensagem para mim. Adolescentes que queriam fugir de casa, quem sou eu para conseguir? Mas graças a Deus, hoje os adolescentes estão na faculdade e me mandam, olha, já estou terminando, e isso é muito legal. Pessoas com tentativa de suicídio, pessoas com depressão, pessoas que eu nunca ouvi, que não pertencem ao GEVEC, mas que eu me coloco nesse trabalho, e o GEVEC ele vai fazendo isso. Cria-se o WhatsApp, vira uma família. Lá a Carlota ajuda, a Camila ajuda, o Renato ajuda, a Maite ajuda, as pessoas se ajudam, porque há pessoas de diversas classes sociais, cultural e até de países diferentes, e isso ajuda as pessoas a tirar dúvidas.
Então, o GEVEC, ele nasce exatamente, Grupo Espírita Virtual Esperança e Caridade, de uma das colunas que eu tenho como estudo, Eurípides Barçanufo. Eu fui em Sacramento, eu chorei em frente à escola Allan Kardec. Eu passei em frente à vendinha de Mujico, pai de Eurípides, eu chorava. Na praça onde Eurípides faz o discurso com o padre, o pessoal do hotel está assim, mas o que aquele homem está fazendo? Eu ficava assim, meu Deus, aqui Eurípides vai falar sobre a doutrina espírita. Então, assim, são essas colunas do GEVEC, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e Caribá Schutel. Porque muitas vezes as pessoas veem que eu mudo um pouco o modo de ensinar, eu estou mais incisivo, e é exatamente um Caribá Schutel, um mais sério, um Dr. Bezerra com mais amor, um Eurípides mais intelectual. A gente sempre pede esses auxílios, e são as colunas, mas também a irmã Rosa, que um dia esteve ao meu lado e disse que caminharia comigo. Então, é por eles, é pelos espíritos amigos, espíritos familiares, é por todos eles que o GEVEC existe. E é por todos eles que ele continuará, sempre, hoje e sempre. Está aí o Renato, que acabou de entrar e faz parte. Legal. Herman, a gente tem 4 minutinhos. E dentro desses 4 minutos eu deixo aberto para que você traga uma palavra. Às vezes eu observo também que muitas vezes a gente prega, né? Vamos dizer assim, a gente fala para o espírita, né? A gente fala para aqueles que estão próximos da gente, como se só que eu vejo que quando Jesus diz assim, né, que existem outras ovelhas fora do aprisco, e muitas vezes elas não têm entendimento. Então, eu queria que você ficasse livre aí para trazer uma mensagem, né, nessa questão. A gente está vivendo aí a pandemia, literalmente a gente não pode fugir disso. Eu vejo que esse processo todo que está passando, pessoas, aquela fogueirazinha, aquela brasazinha que estava se apagando, foram acesas, né? Até pela questão da caridade, das pessoas começarem a fazer campanha e doar e aquilo toda. Outras não acenderam, outras vão continuar apagadas, né? Mas o que é que você deixa aí para a gente nesse sentido, né? Uma palavra nesse sentido para aquelas pessoas que não necessariamente têm um conhecimento espírita, né? Mas o evangelho do Cristo, ele independe, né? De qualquer religião ou crença, né? Porque Jesus foi o grande divisor, né? É o antes e depois, independente de se seja evangélico ou cristão ou qualquer outra coisa, mas é o Cristo, né? Então, deixa aí sua mensagem para a gente. Olha, eu normalmente eu falo para vocês o seguinte: a mensagem, ontem eu terminei a live com o Renato, com ela, e deve conseguir terminar de hoje. As bem-aventuranças, essa é para todos os que seguem o Cristo, independente da religião. Somos espíritas cristãos, seguimos o modelo guia, as virtudes do Cristo. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. As bem-aventuranças é uma palavra que a gente pode usar em todas as religiões, inclusive Gandhi se fez utilizar dela, né? Agradeço demais a oportunidade de a gente estar junto aí e levar um pouquinho dessa palavra, porque outras pessoas vão acessar depois e vão ter esse conhecimento, né? Já fica minha catucada aí para o Renato, eu vou entrar em contato com ele aí também para que a gente possa
trocar, fazer uma live também, vou ali nos bastidores lá no grupo. E Herman, que Papai do Céu lhe abençoe ricamente a você, sua família, e que os amigos de luz estejam sempre aí do seu lado, trazendo o devido amparo e o auxílio para que você continue nessa caminhada aí de conhecimento. Tá, Eu joia? Um agradeço. abração e fica com Deus. Fique com Deus. Um grande abraço.